Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Amém, irmãos? Queridos irmãos, hoje eu fiz rápido uma enquete na nossa sala. Às vezes as perguntas, elas servem de aferidor. Elas mostram qual é a necessidade da igreja hoje. E nós observamos que, pela enquete que foi feita, duas necessidades se apresentaram. Primeira, a incerteza do chamado. Segundo, a falta do compromisso com o evangelismo. E pensando nisso, embora foi um dia muito corrido, eu vinha conversando com o pastor Diego, ele prega no domingo e eu pregaria hoje. Eu disse, eu vou falar sobre esses dois assuntos, pois diz respeito à necessidade da igreja. Em primeiro lugar, nós temos aqui um homem que é chamado, o profeta Isaías. E a condição do profeta Isaías não era muito boa. É óbvio que não só o que eu vou falar aqui define e nos dá certeza do nosso chamado, mas esse vem a ser um ponto da certeza do nosso chamado. O profeta Isaías, ele está vivendo em um tempo caótico, quando a nação de Israel não ouvia Deus, não obedecia a palavra de Deus, a ponto de Deus falar através dele mesmo. Posteriormente ele escreve, capítulo 1, que o povo estava pior do que o jumento e o boi, porque o jumento, ele conhecia o dono, o boi a manjedoura, mas Israel não sabia reconhecer o seu Deus, o seu dono. E do versículo 4 em diante, apresenta a situação caótica da nação de Israel, que vinha no pecado de idolatria, vinha no pecado de desobediência, de rebelião, e Deus compara a nação com um homem doente, enfermo. Isso porque o pecado, ele é o responsável pelas enfermidades, sejam elas físicas ou emocionais, também espirituais. Toda a origem das doenças é no pecado, e a primeira coisa que se deve tratar para uma cura é exatamente o pecado. O homem precisa se quebrantar, se arrepender, pedir perdão, ser perdoado, para que Jeová Rafá possa agir e possa abençoá-lo. Demonstrando a Bíblia que, por mais que Deus tenha deixado médicos, cientistas, recursos naturais, eles não valem nada diante de Deus se Deus estiver tratando com aquela alma. Deus vai matá-la e a ciência não vai resolver. Então, o primeiro problema que nós temos na Bíblia para ser resolvido é o problema espiritual do homem com Deus. Passou-se desse problema, o restante será consequência. Então a nação de Israel estava sendo julgada, subjugada, exatamente por desobedecer a Deus. Nós temos três principais profetas e um profeta menor na Bíblia que Deus levanta para tratar com este povo: profeta Isaías, profeta Jeremias, profeta Ezequiel e o profeta Daniel. E é interessante que cada um deles, quando nós observamos, o chamado, eles tinham o mesmo problema que Isaías tinha para desenvolverem o seu chamado profético. Quando nós lemos, por exemplo, vamos ler Jeremias 1:9, Jeremias capítulo de número 1, versículo de número 9, eu vou lendo com os irmãos. Aqui, veja o que diz assim, e estendeu o Senhor a mão e tocou-me, aonde? Na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Jeremias disse que não sabia falar, Moisés disse que não sabia falar. Isso porque Moisés diz que ele era incircunciso de lábios. A circuncisão, a palavra literalmente é bloqueio. O bloqueio dos lábios do homem o impede de falar. Existe na Bíblia a circuncisão da carne, do prepúcio do homem. Existe na Bíblia a circuncisão do ouvido. Existe na Bíblia a circuncisão do coração. E existe na Bíblia a circuncisão dos lábios. E um homem, para ser liberado no mundo espiritual, para ser canal de Deus e usado por Deus, ele precisa circuncidar o ouvido, ele precisa circuncidar o coração, ele precisa circuncidar a boca. Porque se ele não tiver
Tirado o bloqueio, abre para mim, capítulo 7 de Atos, versículo 50. Diz assim, ó. Versículo 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de quê? De coração e ouvido. Ou seja, bloqueados de ouvido e coração. Se eu não tenho ouvido para a palavra não entra. E se ela não entra porque o ouvido está bloqueado, ela não vai chegar onde tem que chegar, que é no coração. Então eu preciso pedir para que Deus tire primeiro os bloqueios do meu ouvido, do entendimento. Então quando a palavra de Deus vier, ela vai entrar no meu coração, no meu ouvido. Mas eu preciso aceitar a palavra. Eu não posso resistir à palavra. Por quê? Porque a resistência à palavra é o mesmo que ter o coração incircunciso. Porque diz assim, ó: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais, que não ouviam quem? Os profetas. Então, pastor, eu tenho um problema. Qual é o seu problema? Eu estou 1 ano na igreja, eu não consigo pregar. Pastor, eu estou 1 ano na igreja, eu não consigo cantar. Pastor, eu estou 1 ano na igreja, eu não consigo falar nada da Bíblia. Por que isso acontece? A Bíblia responde. Isso acontece porque você não converteu o ouvido, você resiste no coração à palavra. E se a palavra não entra no ouvido, ela não desce o coração. Se ela não desce o coração, ela não enche o coração. E se você não tem o coração cheio, você não produz nos lábios, porque as suas emoções e o seu conhecimento não existe da parte de Deus e no mundo espiritual. Em Mateus 12:34, Jesus falando a alguns religiosos, ele disse assim, ó: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então, eu encho os meus ouvidos da palavra de Deus, ouço a palavra de Deus, e ela desce para o meu coração e eu aceito ela na minha vida. Meu coração vai estar cheio da palavra de Deus. Quando eu me congregar com os meus irmãos, o que é que eu vou falar? Do que está cheio o meu coração. Então o que tem no meu coração vai ser o meu diálogo, a minha conversa. O que eu mais converso com você é do que tem no meu coração. É o que eu estou enchendo meu coração. Se eu sou um homem ganancioso, materialista, eu vou falar de negócio, de dinheiro, projetos, empresa, só isso. Porque é o que está cheio o meu coração. Se eu sou um homem ou uma mulher promíscuo neste mundo que nós vivemos, eu vou falar da promiscuidade, porque eu enchi o meu coração disso. Então veja que quando nós lemos Apocalipse capítulo 3:20, Jesus nos ensina assim, ó. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Que porta é essa que Jesus está batendo? Ó? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Quer dizer, começa aqui, ó. A porta, mas tem que ouvir para chegar a abrir a porta. Ouve aqui, abre o coração. Jesus falando, se eu não abrir o ouvido, ouvir ele e abrir o meu coração para aceitar a palavra dele dentro de mim, não tem como me converter. Não tem como eu me converter. Ele diz aqui: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, que é o corpo, a mente, a alma da pessoa, e com ele cearei e ele comigo. Ou seja, isso diz respeito a uma vida de comunhão com Jesus que o homem e a mulher desenvolvem no seu dia a dia. Então o processo é espiritual. A pregação vem, eu ouço e aceito, abri o coração, ela desceu. Só que eu estou travado. Pastor dá oportunidade, eu me escondo covardemente, digo: não, pastor, hoje não. Não, pastor, eu não quero não. Vai cantar, não sai nada. O que é isso? É a pessoa que não converteu ainda.
está no processo. Tudo na vida é fácil, menos falar de Deus. Tudo na vida é fácil, menos falar de Bíblia. Tudo na vida é fácil, menos falar do reino. Por que é que eu não evangelizo? Porque eu estou como o profeta Isaías, com bloqueio em meus lábios. Eu estou como o profeta Jeremias, com um bloqueio em meus lábios que Deus precisa tirar. Daniel, capítulo de número 10, versículo 16, veja o que diz aqui, ó. Daniel 10, 16. E eis que uma, como semelhança do filho dos homens, me tocou aonde? Os lábios. Então abri a minha boca e falei. Então nós precisamos circuncidar o ouvido, o coração. O processo é como uma água que entra aqui, desce para cá e vaza por aqui. Eu sou um canal desbloqueado, instrumento nas mãos de Deus para evangelizar, pregar e profetizar para aqueles que precisam ouvir a palavra. Quem está me entendendo diz amém. Pastor, por que é que eu não prego? Por que é que eu não evangelizo? Porque existem bloqueios, áreas da minha vida que eu não estou enchendo. Eu encho a minha vida e a minha alma de tudo que não presta, menos das coisas de Deus. E aí fica difícil nós entendermos o nosso chamado e entendermos o que é o evangelismo. Porque evangelismo é algo natural. Natural para quem é de Deus. O evangelismo é algo natural para quem já circuncidou os ouvidos e o coração e os lábios. Moisés, eu não sei falar, eu sou um homem pesado de língua. Então ele estava incircunciso de língua. O termo lá em Êxodo é assim: eu sou um homem circunciso de língua. Ou seja, os meus lábios, a minha língua se acha bloqueada. Isaías olha para si e ele diz assim: ai de mim. Vamos ler o texto de Isaías. Volta lá em Isaías 6. Olha o que ele diz, versículo de número 5. Aí diz assim, ó: então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então o que Isaías viu nele? Lábios impuros. Preste atenção. Deus não pode usar um homem ou uma mulher de lábios impuros. O que é lábios impuros? Palavrão, palavra torpe, baixo calão, com duplo sentido. Quanto mais impuro for os seus lábios, mais você deve gritar como gritou Isaías: ai de mim. Por quê? Porque alguém só pode ser profeta de Deus se tiver os lábios circuncidados, queimados com fogo de Deus, poder de Deus. Veja o versículo de número 6. Então Deus começou o processo na vida do profeta, do evangelista, por onde? Nos lábios. Nos lábios. Os lábios do homem e da mulher de Deus são lábios purificados pelo fogo e a palavra de Deus, pelo fogo da glória de Deus. Jeremias, capítulo 19, capítulo 15, versículo 19. Jeremias 15, 19, olha o que diz, ó: portanto assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei, e estarás diante de minha face, e se apartares o precioso do vil será como minha boca. O que é um profeta? Diga: boca de Deus na terra. Como um profeta pode ser boca de Deus na terra com lábios impuros? Se ele não separar precioso do vil. Eu pelo menos tenho vergonha quando eu ouço crente falando coisa feia. Eu já fui repreendido quando novo convertido por causa de palavras que nem palavrão era, mas que tinha duplo sentido. Em Tito, capítulo 2, versículos 7 e 8, veja o que diz. Tito 2, 7 e 8. Veja o que ele diz. E tudo te dar por exemplo de boas obras. Como é que eu vou me dar por exemplo os outros de boas obras? Na doutrina.
Primeira coisa, mostra-te incorrupção, gravidade, sinceridade. Versículo 8, leia, igreja. Linguajar irrepreensível. O que é um linguajar sã? Sã é a mesma palavra saúde, saudável, bíblico, palavra de Cristo, que Cristo falaria, eu falo. Então os meus lábios não podem ser podres, impuros, porque se eles forem impuros e eu tiver um chamado, Deus vai começar a trabalhar espiritualmente para purificá-lo. Então, pastor, eu preciso circuncidar porque realmente eu tenho muita, mas muita dificuldade para fazer a obra, dificuldade para cantar, dificuldade para pregar, dificuldade para dar estudo. Eu não tenho vergonha para fazer nada que não presta lá fora, mas na igreja isso é um sinal ruim, péssimo. Que para o mundo eu consigo, mas para Deus eu não consigo. Está faltando circuncidar, está faltando fogo, brasa, está faltando altar. E sabe quem é o anjo que Deus está usando agora, pastor Diego? Com uma brasa para purificar os lábios do crente? O anjo da igreja que vem com a palavra, que é fogo, e vem limpando a mente e o coração daqueles que vão ser profetas na mão do Senhor. Então Isaías, ele disse, eu não tenho condições. Por quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. A turminha aqui só fala coisa que não presta, só vive no pecado, é só palavra de duplo sentido. A Bíblia diz que falar da vida comum entre pessoas, até isso é vergonhoso. Até isso é vergonhoso. A palavra de Deus diz, então tem assunto que nem convém entre homens e mulheres, quanto mais entre homem e mulher. Por quê? Porque a Bíblia diz que é vergonhoso. Se algo é vergonhoso para Deus e não é para nós, está faltando circuncidar alguma parte em nós. Talvez seja o coração, porque o coração representa os sentimentos. E o que é e existe nos sentimentos de Deus deve ser transferido para os nossos sentimentos. Os pensamentos de Deus, embora são mais elevados, devem serem reproduzidos em nossos sentimentos e nossas mentes, porque nós passamos a ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo, ela produz as coisas espirituais dos céus. Isaías tem uma experiência com Deus, uma experiência de fé no início do seu ministério. Sabe o que marca o ministério e o chamado? É a experiência. Eu já contei aqui no dia que Jesus se manifestou para mim. Pastor Fábio Eliotero, trabalhando comigo, eu importunando ele para debate bíblico, e ele disse que ia orar para que eu tivesse um encontro com Cristo. Ele fez jejum, pegou uma garrafinha com água e começou jejuando e orando, jejuando e orando, e eu comecei a ter uma tribulação na vida. Aquela tribulação não me deixou outro recurso senão dobrar os joelhos e orar com ele. E eu fui orar perto dele, quando eu tive um clarão, o corpo esmoreceu, e eu vi o ser de luz descendo. Vi as vestes de luz, as mãos com os cravos e os pés com o cravo. Foi a primeira vez que eu vi o Filho de Deus, que eu tive um encontro com Jesus, a minha experiência mediante o meu chamado. Ele me envolveu e aquela tribulação, angústia, tudo que me envolvia de sentimentos ruins foi embora. E eu, deitado ali, só vendo a luz e a marca dos cravos na mão e nos pés, ele falou comigo: estou te separando para a minha obra e tu vai pregar em todo esse país. E eu realmente saí pregando em todo o país. E quando eu voltei em si, eu ouvi uma voz longe, já tinha dado a hora do almoço, o pastor Fábio me sacudindo: Francisco, o que foi? Por que você me chamou? Não era para ter me chamado, eu queria ficar mais tempo, o lugar era muito bom, o gozo era inefável. Ele disse: o que é que houve? Eu falei assim: eu tive um encontro com o Senhor, eu quero de novo. Ele falou assim: vai nas vigílias. Aí eu fui para a vigília na Deus é Amor.
circuncidar o meu ouvido e o meu coração. E eu fui batizado com o Espírito Santo por revelação, dentro a Deus é amor, por um irmãozinho simples, a moda Davi Miranda, que disse: o Espírito Santo que não se engana, me revela. 6 pessoas vieram aqui buscar o batismo com o Espírito Santo, e saiu apontando os irmãos e chegou em mim. Ele disse: dê as mãos, e nós demos as mãos. Ele entrou no meio e disse: receba, receba, receba. Quando chegou em mim, foi como um raio. Eu fui cheio do poder de Deus, a língua embrulhou. Eu fiquei daquela sexta para o sábado falando em línguas, não dormi o sábado, falei em línguas o sábado, não dormi do sábado para o domingo, outra vigília, falando em línguas. Fui para o domingo, fui para o culto à noite, sem dormir, de tanta energia e unção que Deus me deu. Só fui dormir do domingo para a segunda e ainda falando em línguas na segunda-feira. Os meus lábios foram desbloqueados. Como é que estão os seus lábios? Só pensa no beijo, vai ficar mais impuro. Não vai se purificar. Os lábios, eles são portas da alma para entrar e também para sair e alcançar outras. Isaías tem uma experiência. Você já teve uma experiência pessoal com o Senhor? Hoje, alguém dizer ele é pastor, ele não é pastor, não influencia em nada, porque quem me chamou e falou comigo não foi o homem, nem cheira e nem fede. Aliás, o que as pessoas pensam também não me interessa. Por quê? Porque o pensamento delas não determina quem eu sou diante de Deus. E eu já tenho de Deus experiência para saber discernir o que vem dele e o que não vem. Porque quando vem de Deus tem peso. Quando vem de homens frágeis, sem direção de Deus, muitas vezes não vale muito. Então o Senhor fez com que Isaías visse: eu vi o Senhor. Você já viu o Senhor? Eu já vi o Senhor. Você já teve uma experiência com o Senhor? Se não, busque, procure, peça, para que você não seja mais um religioso dentro da igreja, travado, enguiçado, enferrujado, boca de dobradiça, enferrujado, que não há para nada, como diz o Marco Feliciano. Pede para Jeová jogar um olhinho ungido santo para destravar e você ser boca de Deus na terra. Ele viu Deus, ele viu o trono de Deus, a glória de Deus, a nobreza de Deus, dos querubins, dos serafins. Ele viu a santidade de Deus e os anjos dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele viu brasas, ele viu o altar, ele viu a tenaz, ele viu os serviços, ele viu o poder, graça e glória de Deus. Ele percebeu que o que tinha disponível para a sua vida era muito maior, era transcendente e também emanente, e ele poderia ser de Deus agora, cheio para ser profeta para as nações. Ele teve uma experiência no altar. Irmãos, e quem tem uma experiência, assim como Isaías, de purificação e chamado, ele consegue não ver só as suas misérias, mas também a do outro. E quando ele vê as misérias do outro, ele lembra-se do chamado, como foi Isaías. Versículo de número 8. Veja o que diz. Versículo 8. Depois diz: ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Precisava-se de um profeta, de um pregador, de uma missão. Os céus perguntam: quem há de ir por nós? E os chamados atendem: eis-me aqui, Senhor. O chamado não se exclui. O chamado diz: eu não vou hoje. O chamado não troca o compromisso com Deus por coisas supérfluas, rasas.
que não podem ser colocadas na balança mediante a glória, a cavode, o poder, os céus, a nova Jerusalém, as almas que irão ser alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Não, o chamado ele atende prontamente: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Logo nós nos lembramos do nosso serviço. Pastor, como eu tenho certeza do meu chamado? Você tem ele dentro de você e você tem desejo de fazer. Você não é um gelado dentro da igreja, um descompromissado dentro da igreja, um zero à esquerda dentro da igreja. Não. Você é alguém pronto, cheio de prontidão. Eis-me aqui, usa-me a mim, Senhor. Chamado nos dias de Deus com o profeta Isaías, e o chamado de Jesus com os discípulos é: a quem enviarei, quem há de ir por nós, é também para os nossos dias. Em Lucas capítulo 10, 2, veja o que diz. Lucas 10, 2, diz assim, ó: e dizia-lhe: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. A mesma necessidade existe hoje. Está difícil de fazer a obra, está difícil de achar pessoas chamadas, está difícil de ver gente comprometida, os trabalhos da igreja vazios, círculo de oração não tem, ensaio presencial, porque não existe ensaio à distância, ensaio é presencial, onde um experiente vai dizer assim, ó, sua voz é tenor, sua voz é grave, sua voz é isso, então você fica desse lado, e você vem para esse lado, e você fica, como é que você faz uma seleção de voz sem ter as vozes presentes? Não existe ensaio à distância, ensaio aqui. Não tem como você organizar um conjunto e voz sem ouvi-las. Não tem como você colocar todo mundo no ritmo se não estiverem reunidos. A gente acha que servir a Deus é só frequentar e ser um bloqueado, ser uma bloqueada na obra de Deus. E a obra está perecendo, precisando de trabalhadores, de obreiros. E nós estamos orando: Senhor, levanta obreiros, levanta obreiras. Senhor, levante gente madura, gente que está focado no reino, na missão, em Tua palavra. Pessoas que comprem a causa, que pensem nos céus, que pensem nas almas, que pensem na vida eterna. Pessoas que vão sair dos seus ideais e propósitos e venham viver aquilo que é o reino do Senhor na terra. O que acontece é que Deus sempre chama os seus. Em Atos 13, versículo 2, veja o que diz. Atos 13, 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito do Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. O pastor está orando. Aí, se vocês lerem o versículo 1, explica porque o Espírito falou. Está no versículo 1, ó. Na igreja que está em Antioquia, havia o que lá, gente? Alguns profetas e doutores. Quem eram? Barnabé e Simão, chamado Níger. Então a Bíblia diz que nenhuma profecia é de particular interpretação, mas homens santos como Barnabé, que era profeta, impelido pelo Espírito de Deus, falaram da parte de Deus. O Espírito não fala só, ele precisa de um profeta. Por isso que já vinha apresentando no versículo 1 quem era o profeta da vez: Barnabé. Aí quando chega no 2, e servindo eles ao Senhor jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-nos, o Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. O pastor diz assim: irmão, estive orando e Deus falou comigo: aparta fulano, aparta Beltrano, separa para a obra. Aí na direção de Deus
O profeta diz assim: irmão, Deus está te chamando. Você vai ter uma experiência com Ele. Você pode circuncidar o ouvido e o coração, ou você pode deixar o ouvido incircunciso e o coração. Seu ministério vai travar. Seu chamado vai travar. Ah, pastor, eu não quero não. Ah, pastor, eu não quero. Ah, pastor, eu não quero. Nunca vai fluir o seu ministério, porque você vive de rejeição. Nunca você vai ser profeta ou profetisa de Deus. Por quê? Porque você vive de rejeição. Falta-lhe ousadia, falta-lhe coragem, falta-lhe autoridade. E isso é dado pelo próprio Espírito de Deus. 2 Timóteo 1, 7. 6 e 7. É segundo ou é primeiro? Vou ver aqui agora. 1, 6 e 7. Aqui mesmo, ó. Por este motivo, te lembre que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de temor, de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Como é que eu vou ser instrumento de Deus se eu tenho medo, se eu sou covarde, se eu não vou para cima, se eu não compro a causa, se eu não foco o reino, se eu não leio a Bíblia, se eu não oro, se eu não me envolvo? Então eu não fui ainda purificado. O chamado de Deus é notório. E ele vai fluir. O chamado, preste atenção, não era para servir uma congregação só, ou uma organização. O chamado era para ser enviado. Envia-me a mim. Para onde, Senhor? Vamos ler. Mateus capítulo 10, 16. Mateus 10, 16. Olha o que diz. Mateus 10, versículo 16. Diz assim, ó: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Estou enviando você só para dentro da igreja. Desenvolver uma obra aqui. Ele está dizendo: vocês são ovelhas e eu vou mandar vocês no meio de lobos. Aí ele diz aqui: portanto, sede prudente como a serpente e simples como as pombas. Olha aqui, que coisa interessante. Serpente, pomba, ovelha e lobo. Você, eu, éramos para sermos ovelhas. E eu preguei outro dia o que é ovelha. Ovelha ouve pastor. Ovelha aceita cajado de pastor, ele passa por baixo, ou ela passa por baixo da vara do pastor, para ter salvação. Bode não. Bode atropela o pastor, atropela a ordem do pastor, atropela tudo, faz do jeito dele. É autossuficiente, não precisa. Não precisa. O problema é que o bode tem um problema com Deus. Agora ele diz aqui que não é mais bode, você é ovelha que é enviado no meio de lobos. Você sabe identificar um lobo? Eu sei. Mas você que é ovelha, sabe identificar um lobo? Só para vocês terem uma ideia, a natureza do lobo: mau e perigoso. Mau e perigoso. O lobo é um caçador, fica na espreita, só procurando ovelhinha frágil e fraca. E ele, ó, engole. A ovelha ouve a voz do pastor, o bode não. O lobo ouve, mas não obedece. Eu sei identificar um lobo, você sabe? Portanto, sede prudentes, como a serpente. Jesus viu virtude até na cobra. O que a cobra é? Prudente, prudência. Então, nós temos que ter prudência. O seu chamado exige prudência. Você é enviado para ter prudência, como a serpente, e simples como a pomba. Simples. Pergunte primeiro. A pomba, principalmente na antiguidade, ela era símbolo de mansidão e amor. Assim tem que ser eu e tem que ser você. Simples como a pomba. Mas se alguém confundir a sua simplicidade, seja prudente como a serpente, sai fora. Por quê? Porque a natureza da pomba deve ser vista como foi em Cristo, em nós e na igreja do Senhor. Ela é simples, não tem maldade.
ela transmite amor e é mansa. Mas se precisar, ela se vira uma serpente, prudente. Porque ela tem natureza no fundo é de ovelha. Diferente do lobo. O lobo é malicioso. O lobo é astuto. Jeremias 1:5. Eu vou passar um pouquinho, porque hoje eu peguei 8:15. Vai já parar. Jeremias 1:5. 1:5. Diz assim, ó. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. O teu chamado, Deus já viu ele antes de você nascer. Deus já tinha visto, te conhecido no ventre da mãe, santificado e separado. Para quê, pastor? Para te enviar para as nações, os ímpios, os pecadores, os perdidos, porque Deus diz, quem há de ir por nós? E o Senhor diz, envia-me. O Isaías diz, a mim. E ele entendeu o serviço e aceitou o chamado. Porque o chamado exige renúncia. Não existe chamado sem renúncia. Exige sermos também vasos puros, limpos. 2 Timóteo 2:20, veja o que diz. 2 Timóteo 2:20. Ora, numa grande casa, a igreja, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Uns para a honra, outros, porém, para desonra. Na igreja do Senhor, física, aquele bebedor é um vaso de honra. Aquele vaso sanitário lá no fundo é um vaso de desonra, de impuro. Espiritualmente falando, dentro da igreja, Paulo diz, sempre vai ter vaso de honra, sem malícia, sem impureza, sem mentira, sem engano, e vai ter vaso de honra e de desonra. Isso é inevitável. Na grande casa sempre vai ter o vaso de honra e o vaso de desonra. O chamado precisa se revestir. Jesus disse, cá em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, e ser-me-ei testemunha, enviarei vocês cheios de poder, em Jerusalém, na Judéia, na Galiléia, e até os confins da terra. Atos 1:8. Atos 1:8, vamos ler esse texto. Veja o que diz. Mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 13:4. Abre, por favor, Atos 13, versículo 4. E assim estes, plural, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. Um homem ou mulher de Deus está constantemente sendo enviado por Deus para fazer a obra. Pastor, eu estou evangelizando esporadicamente, aqui e acolá. Pastor, é doído, é pesado, muita coisa, mas há uma recompensa. Quer ver? Salmo 126, versículos 5 e 6. A bênção para o serviço. Aqui, ó. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, a palavra de Deus, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. A colheita é certa para aqueles que vivem a semear com lágrimas, porque a obra de Deus é dolorida, é sofrida, é com lágrimas, mas você vai voltar feliz, trazendo consigo os seus frutos, os seus molhos. Não vai ser fácil, mas tem recompensa. Mateus 25, 23. Mateus 25, 23 diz assim, ó. Disse-lhe o seu Senhor, bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor.
Você que tem um chamado para o evangelismo, chamado para a obra de Deus, vai ser doído, vai ser sofrido, vai ser difícil, mas um dia você vai ver que valeu a pena. Um dia você vai se lembrar dos seus sofrimentos, das suas lágrimas, e vai dizer: valeu a pena, Senhor. Valeu a pena sofrer, valeu a pena gemer, valeu a pena suportar, valeu a pena se arrastar, porque hoje eu estou ouvindo: vinde, servo bom e fiel, e entra no gozo, no descanso, na alegria do teu Senhor. Eu ouvi hoje: pastor, tem gente com coração endurecido. É óbvio. Isaías, volta o capítulo 6, versículo 10, versículo 6, 9, o que diz lá? Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebereis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Isaías enfrentou o mesmo problema que nós. O povo ouve, vê, mas não se converte, não é curado. Então por isso eu não vou evangelizar, eu não vou parar. Veja o que Isaías disse no 11. Então disse eu: até quando, Senhor, eu tenho que ficar pregando para esse povo de coração duro? E respondeu: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes. Assole a cidade e fique sem habitante. Até quando eu prego, Senhor? Até ficar vazio, não tiver mais ninguém. Aí ele diz: e nas casas não fique morador. Quer dizer que você pode evangelizar nas casas e na cidade. E a terra seja assolada de todo, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Até isso acontecer, Isaías. Isaías foi um dos pregadores da Bíblia que pregou muitos anos e não ganhou ninguém. Mas não desistiu. Por quê? Porque ele estava debaixo da direção de Deus. Versículo 13: mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Semente, pessoas que Deus estava convertendo e chamando. Aqueles que vão gerar fruto, que são pasto, que têm um alimento, que glorificam a Deus, que são chamados, entende o chamado. Pastor, mas não se converte ninguém. Pastor, mas ninguém abre o coração. E Isaías passou por isso, mas ele não parou de profetizar. Então, por mais que o povo tenha um coração endurecido, você tem o dever de continuar pregando, evangelizando, convidando e chamando essas pessoas a um arrependimento. Amém? As horas já se foram, fique de pé, vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, eterno de Israel, por mais um dia, mais um Shabat. Senhor, continua conosco, toma a direção desta obra, de tuas ovelhas, os obreiros de nossas vidas. Que essa palavra frutifique em nossas almas o chamado, a prontidão, a pregação, a gratidão de sermos chamados e enviados por Ti. Eis-nos aqui, Senhor, usa-nos. Queremos ser instrumentos em Tuas mãos, para o Teu louvor e para a Tua glória. Ser com esta igreja, ser com o Teu povo. Assim te oramos, rogamos e pedimos, e te agradecemos. Em nome de Yeshua HaMashiach, e toda a congregação diz: amém.